Prontos para mais uma aula do Escola Bíblica do podcast do projeto Orais CCSA? Eu sou Michele Monaretti, esse é o Escola Bíblica. Nós estamos estudando o livro de Atos. Na semana passada nós vimos Paulo sendo preso, né? Paulo, estudamos ele perante o Sinédrio, falamos um pouco da defesa dele, que ele fez perante ali, né, os magistrados no Sinédrio, entre fariseus e saduceus. Hoje a gente vai continuar a nossa aula, mas Paulo, depois do Sinédrio, ele é levado para Cesareia. Hoje a gente vai estar entrando nesse aspecto, falando um pouquinho disso. Eu quero lembrar, para você que tem acompanhado a escola bíblica, os estudos, eu sempre deixo no site do Projeto Orais Sem Cessar todo o estudo de toda a semana por escrito. Então, além de ouvir, seria bom você dar uma lida, dar uma estudada, para ficar gravado, guardado. Eu também quero lembrar que no site do Projeto Orais Sem Cessar, no mesmo blog onde eu deixo os estudos das escolas dominicais, das escolas bíblicas, tem até o capítulo 4 o livro do Projeto Orais Sem Cessar, que são as 7 igrejas do Apocalipse, qual delas é você? É um estudo baseado no comportamento humano, ok? Que eu peguei através das características das igrejas do Apocalipse e descrevi comportamentos distintos, 7 comportamentos distintos, conforme as 7 igrejas. Lá no site do Projeto Orais Sem Cessar, eu deixei uma degustação até o capítulo 4. Vá lá, aproveite a degustação, leia. E se você quiser adquirir o livro físico, basta enviar uma mensagem, um e-mail, lá no site do Projeto Orais Sem Cessar, para que eu te envie o livro físico. E para você que quer, que gosta de e-book, já está disponível no site da Amazon. E para quem acompanha o projeto Orais Sem Cessar em outro país, também já está disponível o livro físico no site da Amazon. E se for o seu primeiro contato com o projeto Orais Sem Cessar, eu vou te convidar a ir lá no site do projeto Orais Sem Cessar, no www.projetoraissemcessar.com, a conhecer as orações da palavra, os estudos bíblicos, o livro do projeto Orais Sem Cessar e vir orar e aprender a palavra comigo toda semana. Bem, começando a nossa aula. Então, conforme nós vimos, né, na última aula, o Espírito Santo sempre avisava Paulo em cada cidade que ele chegava a respeito dos sofrimentos, né, que ele enfrentaria ali em Jerusalém. O Espírito Santo falava, às vezes o Senhor falava diretamente com ele, às vezes enviava pessoas, né, as pessoas com quem Paulo tinha contato sempre o avisava o que estava esperando, qual eram as armadilhas, é, como os judeus estavam, né, se organizando. Eles ainda se sentiam contrariados com os gentios no meio do templo, enfim. Então Paulo era preparado em tempo para que ele enfrentasse, né, com coragem as oposições desagradáveis que ele iria passar. Ele recebia ali força, apoio espiritual, né, dos que com ele caminhavam. Quando chegou a Jerusalém, depois de ser avisado sobre o que o esperava, Paulo estava espiritualmente preparado para lidar com o pior. Como diz ele, até a morte, né? Por amor ao evangelho, ele sempre afirmou que estava disposto até morrer. Então, como a gente estava falando aqui, Paulo estava sim espiritualmente, né, preparado até morrer, como ele mesmo dissera. O Senhor já lhe havia escolhido, né, e o preparado, e disse, né, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Agora, o Senhor aparecia a Paulo, depois, essas palavras ele falou para ele, né, no caminho a Damasco, mas depois dele estar ali pregando o evangelho, depois que ele já tinha ali é, feito as suas viagens missionárias, então o Senhor agora dizia a ele: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito,
em Jerusalém, assim importa também que o faças em Roma. Então, talvez esse fosse o mais desafiador, né, a parte mais desafiadora da missão de Paulo, estivesse agora por vir, porque antes ele tinha pregado ali a gentio, a judeus, né, como a gente estudou nos capítulos anteriores, mas agora ele estaria à frente de reis, príncipes, governadores para pregar o evangelho. Então, ali depois, como nós vimos na última aula, quando ele foi para o Sinédrio, né, ele faz ali um discurso, é, se defendendo, ele é levado agora para Cesareia. Conforme nós terminamos a aula passada, né, Paulo, por talvez conhecer e talvez até já ter feito parte ali do Sinédrio, né, ele foi extremamente perspicaz quando ele trouxe à tona ali o assunto sobre a ressurreição. Com isso, ele conseguiu dividir o grupo dos saduceus e fariseus, trazendo confusão ali no julgamento e ganhando com isso a defesa por parte dos fariseus que acreditavam na ressurreição. E por isso, o oficial então decidiu levá-lo à fortaleza, onde ele passaria a noite. Paulo já tinha, né, assim, pelo menos já tinha tentado visitar Roma, mas até então não tinha talvez surgido ali oportunidades. Muito provavelmente não foi assim que ele imaginava que seria, né, que o seu desejo se cumpriria, né, ia cumprir a visita em Roma. O Senhor então parece a Paulo dizendo, como a gente acabou de falar, coragem, né? Pois do mesmo modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim também é importante que o faça em Roma. Paulo, que talvez ansiasse até por essa oportunidade de testemunhar em Jerusalém, agora estava sendo conduzido ali a testemunhar os romanos. E segundo as escrituras, quando amanheceu, por volta de 40 judeus, 40 homens, mais até, estavam conspirando para matar Paulo. Então, um parente de Paulo ouviu essa trama e correu ali para alertá-lo, né, avisando a ele ali tudo que estava acontecendo. Paulo orientou a esse rapaz que fosse contar ao comandante da guarda. Então, o comandante, que se chamava Cláudio Lísias, tomando conhecimento, né, desses fatos através desse parente de Paulo, chamou os 2 centuriões e pediu que preparasse uma escolta com 70 cavaleiros, 200 soldados, 200 lanceiros para escoltar Paulo de Jerusalém para Cesareia, né, na presença de Félix, pela madrugada. Félix, que era o governador da Judéia. Cláudio escreveu uma carta endereçando a Félix, levada para um dos oficiais. A carta dizia o seguinte: Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, filo descer ao sinédrio deles. Verifiquei se ele, acusado de coisas referente à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Algumas razões fizeram ali Cláudio enviar Paulo ao governador. A primeira, eu imagino, né, que foi pelo fato dele prender Paulo e mandar açoitá-lo. Quando a gente leu lá atrás, me parece no capítulo 21, está escrito que ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e, sob açoite, fosse interrogado para saber o motivo, né, que estavam ali clamando contra ele. Quando, porém, soube que Paulo era cidadão romano, ele retrocedeu e quis fugir daquela responsabilidade. Segundo, eu também creio que ele foi ali usado com misericórdia, pois ele se preocupou, né, com as acusações feitas a Paulo e concluiu que ele era uma pessoa de certa importância e que os seus inimigos eram mais fortes e numerosos do que ele, né, porque ele, quando ele foi a primeira vez ao templo ali falar,
ele foi escoltado. E para fugir, né, também dessa tal responsabilidade, ele enviou Paulo ali à presença de Félix em Cesareia, a capital do Império Romano, né, lá na Judéia. No capítulo 24, começa dizendo da seguinte forma: 5 dias depois desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns cidadãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Líbelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo. Tértulo iniciou seu eloquente discurso que acabou dando em nada. As queixas contra Paulo eram de natureza política e religiosa. Tértulo acusa Paulo de ser uma peste promovendo sedições entre os judeus e o principal propagador da seita dos nazarenos. Ainda foi acusado de tentar profanar o templo. E usaram a acusação de que Paulo era um tumultuador e sedicioso para convencer o tribunal que eles tinham queixa grave contra Paulo. Por isso, frisavam mais o aspecto político do que religioso para convencer o governador, né, da morte de Paulo. Então, Paulo ali é, apresenta sua defesa. No capítulo 24, diz: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: Sabendo que há muitos anos é juiz dessa nação, sinto-me à vontade para defender-me, visto poderes verificar que não há mais do que 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com alguém, nem tampouco amutinando o povo, fosse nas sinagogas ou na cidade. Nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. A palavra seita é uma boa tradução ali do vocábulo grego contido a primeira vez falada lá no versículo 5 do capítulo 24, quando Tértulo acusa Paulo. Esse termo grego significa originalmente partido, sem dúvida foi empregado para descrever pessoas de má fama. Como na época o cristianismo, né, ainda não tinha um direito de religião, não era uma, vamos chamar, uma religião firmada, né, concreta, respeitada, lícita dentro do Império Romano, os judeus julgavam no direito de taxá-lo de seita infiel e ilegal. Então Paulo desmentiu as acusações de Tértulo, dizendo que dizendo, né, o que fizera Paulo vir a Jerusalém e o que ele estava realizando desde que chegou, demonstrando que todas as controvérsias que ele e os seus acusadores o acusavam, estava girando em torno da questão de ressurreição, e que não foi ele que inventou tal ideia, né, que a ressurreição era, inclusive, esperada pelos judeus. Paulo se defendeu das acusações de ser um agitador, de ser chefe de uma seita e de ter profanado o templo. No verso 17, né, continuando aqui, Paulo demonstra em sua fala que ele não estava perturbando a paz de Jerusalém, né? Ele foi levado ao templo para adorar. Ele foi levar as esmolas, as ofertas, né, que ele havia recolhido pelo caminho. Inclusive nós estudamos nas aulas passadas, né, que por onde ele passava, ele recolhia, né, as esmolas para levá-la para Jerusalém. E continua frisando que não foi achado discutido nem reunindo gente no templo, nas sinagogas ou em qualquer outro lugar na cidade. Em sua explicação, Paulo confessou que realmente fazia parte da tal seita pelo qual era acusado, mas ele fez algumas correções para deixar claro do que se tratava a tal seita. Ele próprio confessou, né, que fazia parte do caminho a que os judeus se referiam como seita. E se defendeu dizendo que o tal caminho era o verdadeiro judaísmo. Está escrito assim: porém, confesso-te que segundo o caminho a que chamam seita,
Assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Portanto, os saduceus, né, o rejeitavam por causa da ressurreição. Já os fariseus não podiam concordar com ele em tudo, a não ser quando ele afirmava sobre a ressurreição dos justos e injustos. Sobre a terceira acusação, essa sim foi absurda, pois Paulo mesmo disse que, ao contrário, né, ele foi encontrado no templo sendo purificado e não em ajuntamento e em tumulto. Na última aula a gente falou que Paulo inclusive teve que pagar para ele fazer essa purificação. Ele teve que se reunir com outras pessoas e pagar para fazer essa purificação. Na verdade, o tumulto tinha sido provocado pelos judeus que vinham da Ásia e que se opunha a ele. Então, até o próprio Sinédrio via-se impossibilitado de acusá-lo de qualquer coisa, né, a não ser no ponto teológico da ressurreição. E a essa altura, né, dos acontecimentos, o governador Félix, conhecendo ali mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, né, ele precisou adiar a causa, dizendo: quando descer o comandante Lisias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Então, para a próxima aula, nós vamos continuar abordando agora Paulo, né, agora perante Félix e Festo. O que acontece é que Paulo ficou sendo jogado ali, né, que nem ping-pong de mão em mão, porque ninguém queria, assim como Jesus, ser responsável pela morte dele ou acusar de alguma coisa que não tinha ali nada de cunho político, mas religioso e que não tinha nada a ver com as leis do Império Romano. Então, eu te espero para a próxima aula. Nós vamos continuar ali falando da prisão de Paulo. Nós já estamos terminando o livro, como eu disse no início. Releia todo o estudo, tudo que a gente viu até agora. É, Desde o início, o livro, como eu tenho dito, a gente está estudando de pouquinho em pouquinho para ficar bem claro, bem esmiuçado, bem explicado. Todas as mensagens, todas as aulas estão disponíveis ali no site do Projeto Orais Sem Cessar. Eu quero te agradecer, né, por estar me acompanhando, por estar aqui comigo hoje e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do Projeto Orais Sem Cessar.